Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre intercâmbio, que é um assunto que eu amo falar porque ele faz parte da minha vida o tempo todo, todos os dias. E eu adoro inspirar pessoas a viverem uma experiência tão louca e maravilhosa como o intercâmbio. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, curtir este vídeo e me seguir lá no Instagram, que eu faço stories todos os dias, falando sobre vários assuntos. O meu Instagram é @nilkinocapa. Bom, como a maioria de vocês já sabem, eu trabalho com intercâmbio para a Irlanda hoje, e a Irlanda é o local que eu fiz o meu intercâmbio, Galway, mais especificamente, que é o lugar que está guardado no meu coração para sempre. E por trabalhar vendendo intercâmbio, eu recebo todos os dias contatos de pessoas que têm esse sonho. E é muito legal receber o contato de pessoas que têm esse sonho, porque eu vivi esse sonho de uma forma muito intensa. Então, conseguir proporcionar, né, informação e viabilizar um sonho desse para alguém realmente é um trabalho muito satisfatório. Bom, gente, mas nesse vídeo eu quero falar sobre um aspecto que muita gente que nunca passou por essa experiência ou não tem vontade, ou nunca cogitou, nunca entendeu o porquê que isso é tão procurado e falado hoje em dia, né? Por que é tão legal? Por que a Nicole fala tanto desse intercâmbio? O que teve nele, né? O que pode ter num país para uma pessoa ficar tão encantada assim né? Tipo, mudar a vida dela dessa forma. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês. Bom, gente, eu já morei no Japão 10 anos, então já é uma experiência internacional, é uma experiência diferente de um intercâmbio, mas é uma experiência internacional. Então, na prática, não era para um intercâmbio me transformar tanto, me surpreender tanto, né? Claro que países são bem diferentes, a gente sempre tem experiências diferentes em viagens, em vários lugares, mas na verdade já é para eu estar bem acostumada com essa ideia de morar fora, então eu fiquei surpresa, eu não esperava que eu fosse me surpreender com a Irlanda, principalmente porque nunca foi o meu sonho ir para a Irlanda. Eu só descobri a existência na época que eu estava pesquisando meu intercâmbio mesmo, então não era um sonho a ser realizado, e então eu não esperava um impacto muito grande nesse sentido. Por que as pessoas que fazem intercâmbio geralmente voltam encantadas, não só para a Irlanda, mas para vários lugares? E por que também que eu aconselho as pessoas que tiverem condições e que tiverem possibilidade de tentar se organizar para isso a longo prazo, para realmente fazerem? É um investimento super alto, mas por que ele vale a pena? A gente está acostumado a viver sempre num ambiente, né, numa bolha ali social que é criada em volta da gente e que os países, justamente por terem fronteiras, eles guardam aquilo ali dentro das fronteiras deles. Então, o Brasil tem a própria cultura, os brasileiros têm as próprias características e passando da fronteira do Brasil para a Argentina, para qualquer outro país, já muda, as pessoas já têm outras características porque realmente aquela cultura ela é mantida dentro daquele território. Geralmente funciona dessa forma. Então, os países eles tendem a manter dentro deles características que a gente não está acostumado a ver no nosso. E isso pode causar um estranhamento de início, mas a longo prazo, no intercâmbio, por exemplo, isso pode causar um fascínio muito grande para você ver e reaprender várias formas de fazer uma coisa que você fez a vida inteira. Não está errado nenhuma nem outra, mas são formas absolutamente diferentes, em grandes casos, né, em muitos casos, são formas absurdamente diferentes de fazer uma mesma coisa e formas muito diferentes de encarar a vida em geral, etapas da vida. O Brasil e o Japão, por exemplo, são países absurdamente diferentes. Então, o Japão tem uma forma completamente diferente de criar uma criança, que brasileiros achariam um absurdo e vice-versa. Então, quando você sai do seu ambiente ali e vai para uma nova cultura, realmente esse primeiro impacto te aprende a respeitar muito um outro ser humano, independente das escolhas dele. Então é muito difícil uma pessoa que já é bem viajada, fez bastante intercâmbio, conheceu muitas culturas, é muito difícil ser uma pessoa preconceituosa, por exemplo. Não estou dizendo que é regra, tá, gente? Mas geralmente quando você vai para um outro lugar e aprende a conhecer uma coisa que é feita de outra forma, diferente da sua e que não está errada, né? Você tem que abaixar a sua bola e respeitar. Não, no meu país a gente não faz assim, mas eu não estou no meu país. E aqui é feito assim, e eu preciso viver dessa forma. Então, ir para outro país sempre causa isso. E, claro, uma mudança de estado, de cidade, também tem um impacto grande pra gente. Mas, gente, não dá para comparar uma mudança de estado, mesmo que seja de regiões diferentes do país, para uma mudança para um outro país com uma cultura e idioma completamente diferente. Então,
é parecido, né? Dá pra dizer que também é uma mudança grande mudar de estado, mas não vamos dizer que, eu já mudei de estado, eu não preciso fazer o intercâmbio porque já sei como que é. Não, não tem nada a ver. Outro ponto extremamente importante de um intercâmbio, que eu não sei se já foi citado no YouTube para alguém, que é real, é que quando você faz um intercâmbio, principalmente se é sozinho, claro, pode ser até em dupla, com amigo, com casal, enfim, mas quando você faz um intercâmbio, principalmente sozinho, que foi o meu caso, você aprende a ver quem você é de verdade. Pensem sobre isso, gente. Ó, vamos parar. Pensem sobre isso. Você viaja sozinho para viver por um tempo, alguns meses, em um outro país, sozinho, então você descobre quem você é de verdade. Porque lá ninguém te conhece, então você pode ser o que você quiser, na verdade. Você chegou num outro lugar, você não conhece absolutamente ninguém ali, então você vai descobrir qual que é a sua personalidade de fato. Você é uma pessoa que super gosta de sair e voltar tarde para casa, vai em pub todos os dias e quer voltar tarde? Você é essa pessoa? Talvez no ambiente que você vivia antes com a sua família ou, né, com a sua roda de amigos, as pessoas influenciassem muito o seu estilo de vida. E fora daquele contexto, sendo você mesmo podendo criar uma nova realidade para você, você vai fazer muito mais do que você é de verdade. Você vai aplicar muito mais a sua identidade de fato. Então, você é uma pessoa que ama passar o domingo lendo, sabe? Você vai descobrir. Você é uma pessoa que ama fazer caminhada sozinho no parque, você vai descobrir. Então, quando você está sozinho num outro lugar, sem a influência de pessoas que passaram a vida inteira com você e muitas vezes ditando qual caminho você deveria seguir, sem tudo isso você pode ser quem você realmente é. E isso é uma coisa transformadora e que eu não esperava, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu não esperava ver no intercâmbio e não acontecia no Japão, porque no Japão eu tinha meu círculo de convívio. Então eu cheguei na Irlanda, não é questão de sair fazendo loucura por aí, mas é questão de saber quem você é sozinho, sabe? O que você gosta? Como que é a sua personalidade? O que você mais quer fazer? Então, eu acho que quando você está num intercâmbio, você sente essa liberdade. E quando você descobre quem que você é de verdade, você aprende a ser a máxima de tudo. Eu comecei a ter amor próprio depois do meu intercâmbio. Poderia ser terapia, poderia ser vídeo motivacional, podia ler livro, podia conversar com amigos, não adiantava. Eu ainda continuava me subestimando, me rebaixando, achando que eu não tinha muito valor. Depois do meu intercâmbio que me conheci mesmo, assim, você enfrenta uma batalha com você mesmo, aí você começa a se respeitar mais, se valorizar mais, se conhecer e se amar, porque é você e você. E aí já entra o próximo tópico, que eu nem fiz roteiro para isso, mas que já tem muito a ver, que é a questão de lidar com a solidão. Você vai estar rodeada de pessoas, mas principalmente no início não serão pessoas que você confia, não serão pessoas que você pode desabafar, que satisfazem aquela sensação de saudade e de carência de outra pessoa que você conheça. Então, no intercâmbio demora para você criar esse vínculo com alguém, se é que vai criar. Então, é muito um momento de você lidar com a solidão, mesmo rodeado de pessoas. Eu morava numa casa com outras pessoas, mas eu não tinha vínculo com elas, necessariamente, vínculo emocional. Então, eu fiquei muito sozinha. E eu não lembrava, mas eu vi vídeo meu do intercâmbio, logo que eu cheguei, falando que eu estava angustiada, que eu acordava e antes de ir para a escola, eu sentia uma angústia muito grande, de saudade, e eu não sabia de onde que eu sentia mais saudade, se era do Japão, do Brasil, da Itália, porque eu tinha acabado de passar um tempo na Itália com a minha tia, então estava bem recente, e eu não sabia dizer o que eu sentia mais falta. Então eu lembro, agora, né, depois de ter visto esse vídeo, eu lembro que eu tive uma pequena crise existencial e de homesick, digamos assim, no início. E isso vai acontecer. E não necessariamente porque é um sentimento difícil de lidar no começo que ele seja ruim. Você se encontrar sozinho pode ser um pouco desesperador no começo, mas conforme você vai se conhecendo e vai criando essa maturidade emocional, esse autoconhecimento, vai cultivando tudo isso dentro de você, com o tempo essa solidão é gostosa, sabe? Com o tempo essa solidão passa a ser, olha, é legal ter pessoas em volta, mas estar sozinho comigo mesmo, eu sou uma ótima companhia para mim mesma. Então, basta, é suficiente. E não é que eu não queira mais a companhia do outro, é que eu não tenho mais a necessidade da companhia do outro. E isso, gente, dá um boom assim na nossa cabeça quando a gente percebe que a gente se basta, que a gente é importante, que a nossa companhia é gostosa, que se a gente não tá se sentindo bem e completo conosco mesmos, sozinho, só a gente, toda relação que a gente for tendo com outras pessoas vai ser uma relação um pouco tóxica no sentido de dependência. Dependência que gera cobrança, que gera expectativa, que gera decepção.
frustrações. Então, quando a gente está bem equilibrado consigo mesmo, essas relações vão ficando mais equilibradas e mais de doação mesmo, não necessariamente de precisar daquela pessoa com você e exigir aquela proximidade. Não estou falando que eu cheguei à perfeição nesse sentido. Muitas vezes tem momentos que isso desequilibra completamente em mim. Mas pelo menos chegar ao ponto de perceber que isso é real e que isso acontece e ver uma real mudança em mim, isso já é muito gratificante. E é uma experiência que o intercâmbio proporciona. Claro que tem muita gente que pode ser que não sinta essa experiência da mesma forma porque não foi para essa experiência com uma mente tão aberta. Eu vi pessoas que foram para a Irlanda já e levaram o Brasil com elas. Teve gente que levou tempero, teve gente que leva algo típico da região, tem gente que leva tudo que tinha, leva malas e malas e malas para lá. Tem gente que está lá e tenta manter uma vida de Brasil lá, que só convive com brasileiros, que só faz churrasco brasileiro em casa, que faz a feijoada, que faz o tempero. Tem problema você fazer algo do Brasil para relembrar da sua casa? Não tem problema, uma vez ou outra. Mas você querer ir para fora para ter uma experiência de vida diferente, aprender bastante coisa, mas continuar levando toda a realidade que você tinha com você, vai ser perda de dinheiro. Você vai estar jogando 40 mil reais no lixo. Então, a gente tem que ir também para uma experiência dessa aberto. Essa abertura pode causar todo esse conhecimento e essa coisa maravilhosa, mas também vem com um pouco de sofrimento, um pouco de dificuldade. Esses momentos de tristeza, porque se conhecer dói, né? A gente mudar, transformar, repensar coisas que a gente acreditava antes, abrir mente, reconhecer erro, abaixar a cabeça, humildade, tudo isso, todas essas transformações para a nossa evolução pessoal, dói. Né? Então, não é porque é uma experiência que é incrível no final, que deixa uma memória maravilhosa, que vai ter sido 100% perfeita e confortável o tempo todo. Eu sempre falo que intercâmbio não é conforto, é sair da zona de conforto e realmente viver uma coisa diferente, assim. Então, não adianta querer viver uma coisa diferente sem preparar o seu psicológico e se abrir para possibilidades que você ainda não conhece, que você ainda não está confortável, que você ainda não sabe muito bem como vai ser, tem que ir bem aberto mesmo. Eu falei no começo do vídeo sobre respeito a outras culturas, né? Mas no intercâmbio você não vai respeitar só a cultura do país que você está fazendo intercâmbio. Provavelmente você vai ter que respeitar a cultura de milhares de países, porque você vai estar em contato com muitas nacionalidades ao mesmo tempo. E é muito louco ver como que tantas culturas diferentes se comportam juntas, né? A linguagem universal da amizade, do amor, da gentileza, da alegria, do convívio, de estar, né, num ambiente positivo, ela é universal. Então, são idiomas diferentes, costumes diferentes, jeitos diferentes de viver, mas na hora que vocês estão todos em conjunto, tudo vira uma coisa só, vira uma linguagem universal, digamos assim. Então, você vai aprender a respeitar muita gente, mas você vai aprender também que a gente é um só. Essas fronteiras, essas barreiras que são criadas de imigração, de proibir um país de entrar no outro, de visto, de fronteira, de tudo isso, a gente vai ver que isso é meramente governamental, porque o povo, o ser humano, ele é um só. Então, eu sei que não é uma palavra ideal, mas como se fossem irmãos. É a mesma espécie, a gente tá todo mundo junto em lugares diferentes do planeta, mas somos um só. Então, é muito doido quando você percebe essa sensação de união, sabe? E o mais interessante que vem como resultado disso tudo é que você jamais vai voltar de um intercâmbio do mesmo jeito que você foi. Você pode se despedir da pessoa que você é quando você está embarcando para o intercâmbio. Porque quando você voltar para o seu país, quando você voltar para a sua realidade, aquela pessoa não vai existir mais. Você vai ter que se apresentar novamente para sua família. E aí tem essa frase que está sendo banalizada já, mas eu gosto muito dela, que mudei tanto, né, nos últimos anos, que as pessoas que me conheceram há 10 anos atrás vão precisar me conhecer de novo. E isso acontece muito comigo, porque eu vivi tanta coisa muito louca. É claro que a minha vida não é típica, né? Eu passei por bastante coisa que não é todo mundo que passa, mas por conta disso mesmo, há 10 anos atrás, deixa eu ver, eu tinha 15? Há 10 anos atrás, né? Pessoas que me conheceram naquela época eu precisaria me apresentar de novo, porque eu não tenho as mesmas manias, eu não tenho as mesmas vontades, eu não tenho o mesmo comportamento, eu não penso igual, graças a Deus, a gente sempre vai mudando o pensamento para melhor, espero, e teria que me apresentar novamente, né? Então é bem legal isso, e quando você vai para o intercâmbio e vive tudo isso, realmente, mesmo que seja 6 meses, gente, pouco tempo, você volta
uma pessoa com a cabeça completamente diferente. A sensação de expansão, né, existe tanta coisa lá que as pessoas não sabem. Existem cidades inteiras, né, com o ambiente e a parte física completamente diferente de tudo que existe aqui. Existe realmente o mundo inteiro por aí e as pessoas que estão aqui estão vivendo realmente numa bolha. A gente pensa assim. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não ser arrogante nesse sentido, de achar que só porque a gente viu mais a gente é melhor. E eu tento trabalhar muito a minha humildade. Não sei se a visão que eu passo para as pessoas é com sucesso quando eu trabalho minha humildade, mas podem ter certeza que dentro de mim eu não me sinto superior ou melhor que ninguém por ter vivido certas coisas. Até por isso que eu evito de contar algumas coisas da maneira com que eu gostaria, porque eu sei que para algumas pessoas pode soar ruim, pode soar como se eu estivesse rebaixando, pode soar como se ela fosse menos, a pessoa fosse menos por não conhecer tudo aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente volta, a gente tem a mania de querer citar para as pessoas em toda a conversa tudo o que aconteceu. E isso é importante as pessoas terem paciência com a gente, porque pensa, a gente viveu uma coisa maravilhosa, o sonho da nossa vida. E quando a gente volta, a gente vai querer relacionar tudo o que está acontecendo com tudo que a gente viveu. Ah, não, mas na Irlanda não é assim. Ah, não, mas no Japão não é assim. Ah, mas isso aqui é diferente. Ah, você não sabe como que é lá, uma curiosidade. E aí, com o tempo, as pessoas vão se irritando, eu entendo. De certa forma, eu aprendi a entender. Mas também, eu acho que seria interessante a gente se abrir para ouvir também. Nossa, essa pessoa está tão feliz por tudo que ela viveu, deixa ela compartilhar comigo. Eu não estava lá, mas eu vou aprender também um pouco. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio de ambas as partes, a gente conseguir compartilhar a beleza de tudo que a gente viveu, mas também as pessoas que estão recebendo absorver de uma forma legal também. Tudo sem exageros, tem que ter equilíbrio aí nessa parte. Mas o ponto final é esse, a gente volta diferente, a gente volta sendo mais o que a gente é de verdade. A gente volta com valores muito mais lapidados, a gente volta com muito menos preconceito, com mais paciência, com mais abertura mesmo, assim, sabe? Pra gente, com menos ignorância. Não no sentido de agressão, mas no sentido de conhecimento. E, claro, provavelmente falando inglês, né? O que é bem legal. Então, tá vendo? Eu citei o inglês por último, gente. Olha que louco esse vídeo. Muita gente fala, né? Ai, mas o inglês, o inglês, o inglês. Claro, o inglês é incrível em aprender, né? É muito importante para nossa vida profissional, acadêmica, social, cultural, tudo é bem importante a gente aprender o idioma e é bem legal quando a gente fala o inglês já, mas vocês estão vendo que a experiência do intercâmbio é muito mais que o inglês. O inglês ele é a consequência de tudo isso que a gente está vivendo. Então, é claro que, como eu falei, vai depender de cada pessoa, de como cada pessoa quer se comportar, das expectativas que você criou, do quão aberto ou aberta você tá para viver essa experiência. Vai depender de vários fatores, mas eu tô contando como que foi para mim e como que é para uma pessoa que vai da mesma forma com que eu fui, com uma cabeça bem aberta. E eu vejo muito esse resultado nas pessoas que eu venho do curso, porque na apresentação do curso eu sou muito sincera, eu explico muito claramente as partes boas, as partes que são mais difíceis, as dificuldades que pode ter, perrengue e tudo mais. Eu explico bem a realidade e também consigo encantar a pessoa com a parte bonita, né? Então eu tento preparar os alunos que eu venho do curso para chegarem na Irlanda dessa forma, né? E graças a Deus a grande maioria tem voltado para o Brasil ou tem tido uma experiência muito parecida, muito boa, muito positiva no intercâmbio. E eu acho que depende muito também da forma com que eu apresento a experiência para a pessoa. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu queria passar para vocês. A beleza, né, de fazer um intercâmbio. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo para caso vocês queiram fazer uma cotação de intercâmbio para a Irlanda. E aí vocês podem já mandar o e-mail deixando o WhatsApp para eu já chamar vocês no WhatsApp para ficar mais dinâmico. E aí eu explico para vocês todo o processo, dependendo do tipo de planejamento que você tiver, para, se possível, realizar um sonho desse. Então, curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, @newkinocabo. Um beijo e até o próximo vídeo.